13 de setembro, Café com Deus Pai. Clame. À hora do sacrifício, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. 1 Reis, capítulo 18, versículo 36. Antes de lermos a mensagem, esse texto que nós acabamos de ler fala sobre o momento em que o profeta Elias fez uma oração para Deus. E ele fez uma oração em voz alta, de maneira pública, para que todos escutassem o que ele estava dizendo. E a oração que ele fez foi essa que nós acabamos de ler. Ele disse: Ó Deus, ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel e que sou o teu servo, e que fiz todas estas coisas por ordem tua. O que foi que Elias fez? Elias recebeu uma ordem de Deus. A ordem de Deus era desafiar os profetas de Baal. O povo de Israel tinha tido muitas experiências com Deus antes de chegar até a terra que eles habitavam. Eles eram escravos no Egito e viviam de maneira muito ruim como escravos. E Deus deu uma ordem para Moisés, que os libertasse da escravidão e os levasse para uma terra onde eles seriam totalmente independentes e teriam muita prosperidade. E Moisés se apresentou para o povo de Israel e disse para eles que Deus tinha chamado eles para irem para uma terra prometida. E eles saíram do Egito como escravos, ficaram durante 40 anos no deserto, até que chegaram na terra prometida, e depois Deus levantou Josué, porque Moisés morreu. Então Josué foi o novo líder que ajudou o povo a tomarem conta da terra prometida. Depois de terem tomado posse das terras, eles foram se desenvolvendo e chegou um tempo em que Deus levantou reis para governar o povo de Israel. E o povo estava lá, vivendo em Israel, sendo abençoados, e os reis, nem todos eles seguiram a Deus. Na época que o profeta Elias estava na terra de Israel, o rei era Acabe, e esse rei se casou com uma mulher chamada Jezabel, que era princesa dos Sidônios. E essa mulher trouxe um outro deus para dentro de Israel, o deus que se chamava Baal. E ela criou templos e trouxe todos os recursos para que esses profetas crescessem em Israel. E o povo começou a adorar a Baal. Eram tantos profetas de Baal que, quando Deus disse para Elias: faça um desafio com esses profetas, de colocar um animal em um altar para que ele seja queimado com fogo. Deus, que é verdadeiramente Deus, responderá com fogo que desce do céu, queimando o holocausto. Então, quando Elias recebeu essa ordem, ele foi até os profetas de Baal e disse: vamos levantar 2 altares. Vocês levantam um altar, colocam um animal e fazem as suas orações para Baal. Do lado, eu vou erguer um outro altar, vou colocar o animal e vou clamar ao Deus de Israel.
A Bíblia conta que os profetas de Baal eram em número de 400. Eles levantaram o altar e começaram a fazer as suas preces pela manhã, e perto do meio-dia não havia acontecido nada. Então Elias começou a dizer: continuem orando, pode ser que ele tenha ido dar uma volta. Então eles começaram a se cortar perto do meio-dia, mas nada aconteceu. Depois chegou o momento de Elias fazer o sacrifício. E aí nós chegamos nesse versículo. A hora do sacrifício, vamos ler aqui na tela, o profeta Elias colocou-se à frente e orou: Ó Senhor, Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, que hoje fique conhecido que tu és Deus em Israel, e que sou o teu servo e que fiz todas estas coisas por ordem tua. A Bíblia conta que, quando ele orou, o fogo desceu do céu e queimou o holocausto. Mas tem um detalhe na história. Antes dele orar para que Deus respondesse, ele pediu que as pessoas fizessem uma cova em volta do altar. Por 3 vezes ele raspou a terra que estava em volta do altar e ele jogou água sobre o animal até que a água caiu e encheu aquele círculo, aquela cova que ele fez em volta do altar, e ficou cheio de água. Só depois ele orou, e a Bíblia conta que o fogo consumiu toda a água e queimou o animal. Então, vamos ler aqui a meditação de hoje. Em nossa jornada, enfrentamos grandes desafios, batalhas que parecem superar nossa capacidade, o que nos faz enxergar que somente com a força dos céus podemos vencer. A narrativa de Elias e o rei Acabe é um poderoso exemplo disso. Após anunciar o fim de 3 anos de seca, Elias se vê ameaçado de morte por Acabe, que buscava vingança. No entanto, no Monte Carmelo, Elias não apenas enfrenta Acabe, mas também desafia os profetas de Baal, demonstrando a supremacia do Deus verdadeiro, por meio de uma fervorosa oração. A Bíblia, em Tiago, capítulo 5, versículo 17, nos lembra de que Elias era um homem comum, sujeito às mesmas paixões e fraquezas que nós, mas sua oração de fé moveu o coração de Deus. Esse relato não é apenas uma história antiga, é um lembrete vibrante do poder inabalável da fé e da oração. Cada desafio que enfrentamos é uma oportunidade para manifestar nossa fé. Não importam as circunstâncias que nos cercam ou as provações que enfrentamos. O que verdadeiramente conta é a força de nosso clamor a Deus. Embora não estejamos fugindo de um rei vingativo ou enfrentando adversários num confronto físico, nossas lutas diárias testam nossa fé de maneiras igualmente significativas. Seja qual for o desafio que você esteja enfrentando, um obstáculo pessoal, uma dificuldade profissional, uma luta emocional, lembre-se da história de Elias. O mesmo Deus que respondeu ao seu clamor está pronto para ouvir e agir em resposta à sua fé. Portanto, encorajo você a clamar em meio às suas lutas. Por meio da sua fé e oração, o Senhor será glorificado em sua vida. Lembre-se, não estamos sozinhos em nossas batalhas. Temos um Deus que ouve, vê e intervém milagrosamente em nome de Jesus. O rei Acabe, que era o rei na época do profeta Elias, ele havia ameaçado o profeta Elias porque o profeta Elias sempre entregava recados de Deus
para que ele corrigisse o seu reinado. E ele buscou a destruição do profeta Elias. Então o profeta Elias foi orientado por Deus de dizer que não choveria por 3 anos e meio na terra de Israel. E ele disse, não vai chover, durante 3 anos e meio. E não choveu. Depois de 3 anos e meio, aconteceu esse desafio que nós falamos no começo do vídeo. Deus disse, agora você coloca um desafio para os profetas de Baal. Coloca 2 altares, um para eles e outro para você, e pergunta, vamos ver quem é Deus. Aquele que responder com fogo será Deus. E aconteceu como nós falamos no começo do vídeo. O fogo desceu quando Elias orou e ficou muito claro que Deus, o Deus Todo-Poderoso, é que reina e que tem o controle de todas as situações e circunstâncias. Por isso que a história de hoje é uma história que nos inspira a ter confiança em Deus. Ele tem poder de fazer parar a chuva durante o tempo em que Ele quer, para provar os homens e revelar a sua força. E Ele também tem poder de mandar o fogo do céu para queimar o mal que possa estar na sua vida. Ele tem o controle sobre a chuva, sobre o fogo, ele tem controle sobre todas as circunstâncias. Então, a frase de hoje é: milagres acontecem na vida daqueles que clamam. Lendo mais uma vez, milagres acontecem na vida daqueles que clamam. Vamos lembrar de um texto da Bíblia que está em Mateus, capítulo 7, versículo 7. Lá está escrito: peçam e vos será dado. Busquem e a porta se abrirá. Batam e vocês vão receber, vocês vão alcançar. Então, peçam a Deus por ajuda. Aquilo que para você parece impossível, Ele pode fazer. Hoje é o dia 256 de 365. A leitura bíblica de hoje é o Salmo 104 e a palavra-chave de hoje é milagres. Você alcança milagres quando você clama, quando você pede a Ele, ao Deus poderoso, para que entre com solução naquilo que você não pode. Ore, clame, peça, bata na porta dos céus com a sua oração, com a sua persistência, com a sua perseverança. Mais uma palavra que podemos lembrar antes de fazer a leitura bíblica. Lucas capítulo 18. Vamos ler esse texto aqui na tela. Lucas capítulo 18, versículo 1. Jesus contou a seguinte parábola, mostrando aos discípulos que deviam orar sempre e nunca desanimar. 2. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus e não respeitava ninguém. Vamos lembrar, temer a Deus significa respeitar a Deus acima de tudo. Então, esse juiz não temia a Deus e não respeitava ninguém. Versículo 3. Nessa cidade morava uma viúva que sempre o procurava para pedir justiça, dizendo: ajude-me e julgue o meu caso contra o meu adversário. Versículo 4. Durante muito tempo, o juiz não quis julgar o caso da viúva, mas afinal pensou assim: é verdade que eu não temo a Deus e também não respeito ninguém. 5. Porém, como esta viúva continua me aborrecendo, vou dar a sentença a favor dela. Se eu não fizer isso, ela não vai parar de vir me amolar
até acabar comigo. Versículo 6. E o Senhor continuou: prestem atenção naquilo que aquele juiz desonesto disse. 7. Será então que Deus não vai fazer justiça a favor do seu próprio povo, que grita por socorro dia e noite? Será que ele vai demorar para ajudá-lo? 8. Eu afirmo a vocês que ele julgará a favor do seu povo e fará isso bem depressa. Mas quando o Filho do Homem vier, Filho do Homem é uma forma que Jesus falava sobre ele mesmo, como ele desceu do céu e ele nasceu no ventre de Maria pela ação do Espírito Santo, ele assumiu a forma humana. Então Jesus falava sobre ele mesmo como sendo o Filho do Homem, para revelar que ele estava como ser humano para sofrer as mesmas coisas que nós sofremos, para que quando ele morresse e o sangue dele fosse sacrificado na cruz, ele pudesse nos perdoar dos nossos pecados. Então é uma forma como Jesus falava dele mesmo. E ele fala aqui: mas quando o Filho do Homem vier, será que vai encontrar fé na terra? Então, aqui fica um questionamento. Você tem usado a sua fé para orar? Você precisa usar a sua fé para orar constantemente, insistentemente, com confiança, com perseverança, para alcançar o milagre que você espera. Jesus contou essa parábola. Parábola eram histórias para falar a respeito das verdades do reino de Deus. A verdade no reino de Deus é que se você ora e insiste, você recebe o milagre, aquilo que para você é impossível. Então, feita essa leitura de Lucas 18, que nos reforça a importância do clamor, da oração, vamos para a leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 104. Salmo 104, versículo 1. Ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso! Estás vestido de majestade e de glória. 2. E te cobres de luz. Estendes os céus como se fossem uma barraca. 3. E constróis a tua casa sobre as águas lá de cima. Usas as nuvens como teu carro de guerra e voas nas asas do vento. 4. Fazes com que os ventos sejam os teus mensageiros e com que os relâmpagos sejam os teus servidores. 5. Tu puseste a terra bem firme sobre os seus alicerces, e assim ela nunca será abalada. 6. Cobriste a terra com o oceano profundo, como se ele fosse uma capa, e as águas ficaram acima das montanhas. 7. Porém, quando repreendeste as águas, elas fugiram. Quando ouviram o teu grito de comando, saíram correndo. 8. As águas correram pelos montes e desceram para os vales, indo ao lugar que preparaste para elas. 9. Tu puseste um limite para as águas, a fim de que não cobrissem de novo a terra. Aqui, vamos lembrar do dilúvio. O salmista que escreveu o Salmo 104 está lembrando que, no passado, Deus havia determinado o dilúvio sobre a terra. As águas subiram acima das montanhas e todas as geleiras, aquelas águas que ficam nas altas montanhas congeladas, são fruto da água que subiu na época do dilúvio. E ele está dizendo aqui, foi Deus que fez com que o dilúvio acontecesse e cobrisse os altos das montanhas, formando as geleiras, que são as águas que ficam nas montanhas. Agora, versículo 10.
Tu fazes surgir nascentes nos vales, e os rios correm entre os montes. 11. Da sua água bebem todos os animais selvagens. Com ela, os jumentos selvagens matam a sede. 12. Nas margens dos rios, os pássaros fazem os seus ninhos e cantam entre os galhos das árvores. 13. Do céu tu envias chuvas para os montes, e a terra fica cheia das tuas bênçãos. 14. Fazes crescer capim para o gado, e verduras e cereais para as pessoas, que assim tiram da terra o seu alimento. 15. Fazes a terra produzir o vinho, que deixa a gente feliz, o azeite que alegra e o pão que dá forças. 16. Muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. 17. Ali os pássaros fazem os seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. O versículo 16, quando ele fala assim: muita chuva cai sobre as árvores de Deus, o Senhor, sobre os cedros que ele plantou nos montes Líbanos. Vamos lembrar que os cedros são árvores bem altas. Então ele está dizendo que a chuva cai sobre as árvores de Deus e ela cai até mesmo sobre as mais altas árvores, no caso os cedros que ele plantou nos montes do Líbano. Versículo 17. Ali, nesses cedros, os pássaros fazem os seus ninhos e as cegonhas constroem as suas casas nos pinheiros. 18. Os cabritos selvagens vivem no alto das montanhas, e as lebres se escondem nos rochedos. 19. Tu fizeste a lua para marcar os meses. O sol sabe a hora de se pôr. 20. Tu fizeste a noite, e todos os animais selvagens saem quando escurece. 21. Os leões novos rugem enquanto caçam, procurando a comida que Deus dá. 22. Porém, quando o sol aparece, eles voltam e vão se deitar nas suas covas. 23. Então as pessoas saem para o serviço e trabalham até a tarde. 24. Ó Senhor, tu tens feito tantas coisas e foi com sabedoria que as fizeste. A terra está cheia das tuas criaturas. 25. Ali está o mar imenso, enorme, onde vivem animais grandes e pequenos, tantos que não podem ser contados. 26. No mar passam os navios, e nele brinca Leviatã, o monstro marinho que tu criaste. 27. Todos esses animais dependem de ti, esperando que lhes dês alimento no tempo certo. 28. Tu dás a comida e eles comem e ficam satisfeitos. 29. Quando escondes o rosto, ficam com medo. Se cortas a respiração que lhes dás, eles morrem e voltam ao pó de onde saíram. 30. Porém, quando lhes dás o sopro de vida, eles nascem, e assim dás vida à nova terra. 31. Que a glória de Deus, o Senhor, dure para sempre, que ele se alegre com aquilo que fez. 32. O Senhor olha para a terra e ela treme. Toca nas montanhas e elas soltam fumaça. 33. Cantarei louvores ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei ao meu Deus a vida inteira. 34. Que o Senhor fique contente com a minha canção, pois é dele que vem a minha alegria. 35. Que desapareçam da terra aqueles que não querem saber de Deus, e que os maus deixem de existir. Que todo o meu ser te louve, ó Senhor Deus. Aleluia. Então, o Salmo 104 nos fala que Deus tem o governo sobre as águas. Nós podemos ler aqui, nesse Salmo 104, o louvor que o salmista entrega a Deus. Ele começa dizendo no versículo 1, ó Senhor Deus, que todo o meu ser te louve. Ó Senhor meu Deus, como és grandioso. Estás vestido de majestade e de glória, e te cobres de luz. O salmista
mostra a devoção que ele tem a Deus, o respeito que ele tem por Deus, o reconhecimento de que Deus tem o governo e o domínio sobre toda a terra. Todo o Salmo 104 fala a respeito do governo de Deus sobre toda a terra. Ele manda a água, ele manda a chuva, ele tem domínio sobre os mares, ele tem domínio sobre os montes, ele tem domínio sobre todos os animais, é ele que traz o alimento até mesmo para o leão, é ele que deu sabedoria para os coelhos e as lebres se esconderem no meio dos rochedos, é ele que cuida dos animais que voam, das aves, das cegonhas, que constroem os seus ninhos no alto dos cedros, nos pinheiros, é ele que cuida de todas as criaturas, é ele que governa sobre os relâmpagos, sobre a chuva, sobre tudo. Então, o Salmo 104 é um louvor a Deus pela imensidão dele. Ele governa o sol, deu a ordem para o sol saber a que horas se põe, ele criou a lua para definir os tempos, os meses e épocas, ele tem o domínio absoluto de todas as coisas. Assim como ele também, na mensagem que lemos hoje, mandou o fogo na época do profeta Elias para queimar aquele sacrifício e revelar que ele tem o poder sobre o fogo, e ele mandou que Elias dissesse que não choveria por 3 anos e meio, revelando o poder que ele tem sobre as chuvas, sobre as plantações, sobre as colheitas, sobre tudo. Deus lançou esse desafio na época do rei Acabe, porque Jezabel, a esposa de Acabe, disse que Baal era o deus da agricultura, que ele que mandava nas coisas. Então Deus fez Elias dizer para Acabe: não vai chover por 3 anos e meio. E não choveu, e ficou provado que Baal não era Deus. Depois que o sacrifício foi queimado, se você ler o texto de 1 Reis 18, veio uma chuva, e ficou muito provado que Baal não era Deus, e que só Deus é verdadeiramente Deus. E a leitura bíblica de hoje, que é o Salmo 104, fala também sobre isso. O salmista aqui disse que louva a Deus porque ele se veste de majestade, ele é o verdadeiro rei, ele se veste de glória. A glória pertence somente a Deus. Ele criou os céus, ele criou a terra, ele tem todo o governo, todo o domínio, todo o poder, e por isso a mensagem é: clame a esse Deus. Elias clamou a esse Deus e não choveu, Elias clamou a esse Deus e desceu fogo do céu, e foi a esse Deus que Jesus nos ensinou a orar. Ele disse: insistam, orem a Deus, porque assim como a viúva foi insistente e aquele juiz que era malvado respondeu, Deus muito mais, sendo ele bondoso, responderá às nossas orações. Então, clame a Deus. Ele ouvirá a sua oração e fará milagres. Deus abençoe a sua vida, hoje e sempre, grandemente. Amém.